Oi, amados irmãos. Eu sou a irmã que o Espírito Santo usa e eu quero dizer a vocês que confia no Espírito Santo, faz o que o Espírito Santo está mandando, porque há 3 anos e meio o Espírito Santo chegou aqui e nós estávamos com nossa vida destruída, nós estávamos acabados, nós éramos almas mortas, nós não tínhamos vida, nós não éramos ninguém, nós não éramos nada. E o Espírito Santo chegou, nos colocou dentro de uma casa onde 3 irmãs oravam. E essas 3 irmãs oraram continuamente durante 3 anos e meio. E nós não sabíamos exatamente por que nós orávamos, nem para quê, nem por que orávamos. Mas o Espírito Santo veio, ele se manifestou em nós, e ele teve um pequeno mover entre 3 irmãs, e desse pequeno mover foi movendo muito mais, e o mover foi ficando grande. E o que acontece? Ele nos ensinou o novo nascimento, ele nos fez nascer de novo, ser nova criatura. Ele falou da noiva do Cordeiro, e ele disse que estávamos preparando para sermos a noiva do Cordeiro. E como a irmã já disse para vocês, que eram apenas um grupo de 3 irmãs, e dessas 3 irmãs foi a família da irmã, foram outras pessoas envolvidas. Veio o canal O Espírito Santo Ministra, porque o Espírito Santo Ministra tinha um propósito, através desse canal, através das suas ministrações, ele trazer toda a revelação do engano e da mentira, da operação do erro, da apostasia, da igreja do anticristo. Então, o Espírito Santo, através do Espírito Santo ministra, ele trouxe toda essa verdade e ele nos trouxe para a palavra. Através do canal, ele trazia as pessoas para a palavra. Ele falava toda a verdade, toda a mentira da igreja apóstata, e ele dizia para as pessoas que saíssem dessas igrejas, que viessem para suas casas, que voltassem para as escrituras, conforme era no tempo dos apóstolos, que os apóstolos não tinham faculdade de teologia, eles eram usados pelo Espírito Santo. Então, tudo que os apóstolos sabiam e ensinavam, eram instruídos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trouxe a forma da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a qual Yahushua fundou, o alicerce, a própria palavra. Então, o Espírito Santo trouxe todos que ouviram o canal O Espírito Santo Ministra para suas casas, para lerem as Escrituras da forma correta, sem capítulo, sem versículo, página por página. E o próprio Espírito Santo dizia nas suas ministrações que ele vinha encontrar todos que obedecessem ele e se voltassem para a palavra. E também ele esclareceu que ele era a divisão entre a apostasia e a palavra. Então, ele tirava as pessoas lá de dentro das igrejas com a verdade, dizendo exatamente a forma que ele vinha para a vida delas, que era através da palavra. E tudo isso foi ensinado aqui, foi esclarecido, tanto para nós, como para o canal O Espírito Santo Ministra. Então, a conclusão do canal, qual era o propósito do canal? O propósito do canal Espírito Santo Ministra era o Espírito Santo exatamente ensinar o novo nascimento, tirar as pessoas da operação do erro, da igreja do anticristo, a igreja apóstata, que são essas igrejas todas, essas denominações, todas essas placas e portas de igreja, toda essa confusão de igreja de pastores. Então, tudo isso foi esclarecido pelo Espírito Santo. Então, todas as pessoas que vieram para o canal do Espírito Santo Ministra, que aprenderam com o Espírito Santo e saíram dessas denominações, e conforme o Espírito Santo dizia, elas obedeceram o Espírito Santo. Nós temos até certeza que essas pessoas participaram do arrebatamento, porque o propósito do Espírito Santo era exatamente, depois dos 3 anos e meio, ele voltar para o eterno
ele voltar para o reino do eterno e ele levar todos que obedeceram ele. Tanto nós aqui, das orações contínuas, que nós orávamos todo dia, 3 horas de orações. Tanto os irmãos que vieram aqui participar da oração, ouvir o Espírito Santo, ouvir suas ministrações, como todos os que, através do canal, ouviram o Espírito Santo, obedeceu o Espírito Santo e se prepararam pelo Espírito Santo. Então, nós aqui temos a plena certeza que essas pessoas participaram do arrebatamento, por elas terem sido preparadas pelo próprio Espírito Santo. Então, essa é a parte do canal Espírito Santo Ministra. E aqui o Espírito Santo esteve, aqui ele nos libertou, aqui ele nos transformou, aqui ele nos fez nascer de novo, e aqui ele nos salvou, e aqui ele nos levou para o reino do eterno, no arrebatamento. Então, o que eu quero dizer a vocês agora sobre o azeite na lâmpada. O azeite na lâmpada foi o segundo canal do Espírito Santo, o qual o Espírito Santo, através dos seus vasos usados, ele deixou todo o meio, toda a condição de todos que ficaram, que não participaram do arrebatamento, agora tem o azeite na lâmpada. E o propósito do azeite na lâmpada é preparar quem ficou para morrer pela sua fé, para não negar o nome de Yahushua, morrer pelo nome de Yahushua. Então vocês entenderam o propósito dos dois canais. O Espírito Santo ministra foi as pessoas nascerem de novo, formar a noiva de Yahushua, a noiva do Cordeiro, para quando o Espírito Santo subir, levar todos que se prepararam no canal Azeite na Lâmpada. O canal Espírito Santo Ministra, que é o canal do novo nascimento, o qual as pessoas se preparariam para o arrebatamento. Então, o segundo canal, Azeite na Lâmpada, foi preparado pelo Espírito Santo através dos irmãos para as pessoas que ficaram. Então, o conselho que eu dou a vocês, irmãos e irmãs queridas, é que assim como o Espírito Santo foi fiel a nós, que ele chegou aqui e ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é único. A nossa vida nunca mais foi a mesma depois que o Espírito Santo chegou, conforme ele nos preparou, conforme ele disse, conforme ele nos levou. Então vocês tenham isso como garantia e certeza que ele não abandonou vocês, ainda que vocês perderam tempo, ainda que ele não encontrou vocês através do canal Espírito Santo Ministra. Vocês ainda podem encontrar ele através do azeite na lâmpada. Então, assim como ele nos preparou e nos levou para o reino no arrebatamento, essa é a prova, essa é a certeza, essa é a garantia que assim como ele foi fiel com a gente, ele será com todos vocês. Então, tudo que sai da boca dos irmãos, tudo que os irmãos falam, vocês podem ter certeza, vocês obedecerem tudo, assim como ele foi fiel com a gente e nos levou no arrebatamento, assim ele será fiel com vocês também. Então, o conselho que a irmã que o Espírito Santo usava dá é esse. Escute o canal Espírito Santo Ministra. Escute o canal Azeite na Lâmpada. Escute. Eu peço até pelo nome de Yahushua, escute. Se alimente o bastante. Se alimente o suficiente. Faça desses dois canais a vida de vocês, o alimento diário de vocês. Se alimente da palavra. Se encha da palavra. Obedeça tudo que o Espírito Santo falou através dos irmãos. Faça tudo que o Espírito Santo falou através dos irmãos. E o Espírito Santo ministra é para vocês saberem todo o engano, toda mentira, como vocês foram enganados nessas igrejas, nessas divisões, nessas contendas, nessas placas e portas de igreja. E o canal O Azeite na Lâmpada é a preparação, é para vocês se preparar, para vocês dar a vida
por amor a Yahushua, morrer pela fé de vocês. Então, a irmã se despede de vocês, dizendo a vocês: faça do canal Espírito Santo Ministra, faça do azeite na lâmpada a vida de vocês. Se encham do canal, se encham da palavra, se encham das promessas. E vocês podem ter certeza que o Espírito Santo não vai falhar, porque ele não falhou com a gente. Nós somos prova da fidelidade do Espírito Santo. Ele nos levou. Então, a forma de vocês ainda conseguirem ir é da forma que ele deixou. Então, sejam obedientes ao Espírito Santo. E assim vocês nos conhecerá na glória. Porque um dia nós obedecemos o Espírito Santo. E ele nos presenteou com o reino, a salvação, a vida eterna. Então nós somos testemunhas fiéis do Espírito Santo. Nós somos testemunhas vivas da fidelidade do Espírito Santo. Assim como ele veio e nos preparou e nos levou, essa é a prova que ele também vai preparar vocês através do canal, ainda que dessa forma. E vocês, obedecendo o Espírito Santo, através dos vasos que ele usou, vocês subirão também. E nós nos encontraremos lá e conheceremos o Espírito Santo, conheceremos Yahushua e o nosso Pai eterno. A irmã se despede com muito amor. Obedeçam o Espírito Santo. Vocês não vão perder. Vocês vão ganhar uma vida eterna e um reino eterno e um Pai eterno. Amém. Amigos, é uma pena ter que nos despedirmos nesta hora, porque o Espírito Santo esteve aqui durante 3 anos e meio, e ele nos ensinou as coisas que nós precisávamos obedecer para nos tornar uma nova criatura, assim vencendo o inimigo e nos tornando verdadeiramente filhos de Deus. E por volta desses 3 anos e meio e alguns quebrados, digo de passagem, ele também incentivou que a gente orasse muito, muito, muito mesmo pelas pessoas que vão ficar depois do arrebatamento. Ele nos dava força para que nós levantássemos umas 5 horas da manhã e jejuasse por um bom tempo por aqueles que vão ficar no arrebatamento, para que eles não ficassem sozinhos. Ele também nos concedeu a visão para que nós pudéssemos preparar as pessoas através do canal Azeite na Lâmpada, para que elas soubessem que elas não estarão sozinhas neste momento, mas que haverá milhares e muitos com eles. Nessa história, eu fui aquele garoto que contou a história de como Deus apareceu nesse mundo, de como ele trouxe a verdade, de como Satanás tentou enganar todas as pessoas, mas Deus sempre esteve lá e sempre preservou a verdade entre muitas mentiras. E eu posso dizer que eu fui uma testemunha da obra e da graça que foi o Espírito Santo nesta terra. E eu digo de verdade que é uma tristeza que a gente tenha que ir embora, porque significa que agora as pessoas não vão ter mais tempo de se arrepender e ser arrebatado. Significa que elas vão ficar. E por elas ficar, elas precisarão urgentemente do canal Azeite na Lâmpada, porque se elas não tiverem, elas não estarão seguras, elas não poderão fazer nada. E Satanás, como ele não é uma pessoa burra, ele é uma pessoa muito prudente e esperta, ele sabe disso. Ele ouve as pessoas, ele sabe o que as pessoas dizem e anota. E ele sabe que aquela pessoa, ela não tem condições de ser arrebatada se não for através do canal Espírito Santo Ministra. Mas essa consideração final que eu estou fazendo significa que o tempo já acabou. E que essa pessoa que está ouvindo esse áudio ou já ficou no arrebatamento, ou provavelmente já está ouvindo porque sabe que vai ter que ficar. Porque não tem mais tempo para a pessoa nascer de novo, para ela entender todo o processo do que é viver na carne e o que é viver no espírito, sobre o que é fazer obras na carne e obras no espírito, sobre o que é a lei da carne, sobre o que é o lei no espírito. Existiu tantas dificuldades para que as pessoas entendessem porque elas estavam ocultas atrás de um homem, e elas não procuravam Deus, elas procuravam a resposta através de um homem. Elas achavam que apareceria um homem ungido ali que ia guiar todos à verdade. Mas não foi bem assim como a história é contada através do Espírito Santo.
Ele mostra que Satanás ele levantou muitas questões e muitos pastores e muitos falsos profetas. E as pessoas, por serem induzidas a não lerem a Bíblia, mas apenas ouvir o homem, se tornou algo fácil e maleável. Então a história, a jornada que as pessoas seguem dentro dessas congregações, não se tornou nada além de uma mentira. E é muito provável que muitas pessoas, mesmo depois de ver o arrebatamento, ainda assim vai acreditar nesses homens que ficaram. E será uma perda total, porque muitas pessoas não vão conseguir. Mas é claro que você que está ouvindo esse áudio entende o que eu quero passar para você e você sabe que você precisa desse canal. Seria bom se você pelo menos mandasse para outras pessoas. Por mais que elas não acreditassem em você nesse momento, nem agora, contudo, quando o arrebatamento acontecer, elas vão dar crédito. E lembrando aquele áudio que você mandou, aquele link que você mandou, pode estar salvando uma alma do lago de fogo. Porque a nossa alegria não é saber que já está salvo. A nossa alegria é saber que existem outras pessoas com a gente. Quando Deus ele existiu nesse mundo, ele entendeu com perfeição o que que é a solidão. Vocês não fazem ideia quantos milhares, décadas, milênios de ano ele passou sozinho, para ele entender que ele precisava de mais alguém. Por isso que ele criou eu, você e muitas outras pessoas. E por isso que ele criou muitos e muitos anjos, para que ninguém tivesse que passar por essa sensação de estar sozinho. Você consegue entender? É meio difícil explicar algo que para algumas pessoas pode ser óbvio. Ninguém consegue entender o que Deus passou antes de ele resolver que precisava de filhos, que ele precisava de pessoas, que ele precisava ouvir uma voz além da própria dele. E sei que quando chegar o arrebatamento e acontecer que você fique, você vai se sentir sozinho, vai sentir que ninguém te ouve, vai sentir que ninguém te ama. Mas Deus, ele preparou esse canal e também esse áudio que eu estou te mandando, porque eu não posso falar nada de mim mesmo. As escrituras dizem que a gente não pode receber nada se do alto não for dado. Significa que agora quem fala com você não sou eu, mas é o próprio Deus através de mim falando com você. E ele está preparando você, você próprio que está ouvindo esse áudio, para suportar todas as dores por amor a Yahushua, e que possa suportar o que está a vir. Porque essas dores que você vai sentir, essa loucura aí que vai acontecer nesse mundo não se compara com nada com o sofrimento que é no Lago de Fogo. Eu, através dos olhos espirituais, através de Deus, na verdade, me levou lá, não uma vez, mas várias. Nesse processo de 3 anos e meio e alguns quebrados, eu vi como é as condições das pessoas quando elas se encontravam dentro do inferno, e as condições agora de como as pessoas se encontram dentro do Lago de Fogo. Antes, no inferno, as pessoas pelo menos tinham compaixão dos seus próximos e mandava avisar, falando: avisa para tal fulano de tal para não vir para cá. Mas quando o inferno foi destruído e todos foram jogados no lago de fogo, eu vi o ódio dentro daquelas pessoas, como elas desejavam que as pessoas errassem e caíssem no lago de fogo também. Teve um caso, em particular, que eu gostaria de contar, sobre um homem que andou aqui em casa. Na verdade, ele ainda anda, graças a Deus. E, pela nossa alegria, ele também vai ser arrebatado. Mas que a gente foi conversar com a mãe dele. Deus, ele me levou até o lago de fogo e foi conversar com a mãe dele. Vocês não podem acreditar o ódio que aquela mãe tinha sobre aquele filho. Como ela desejava que ele descesse para o lago de fogo. Como ela desejava que ele errasse nem sequer um pouco para que ele descesse para o lago de fogo. Vocês entendem qual que é a sensação, qual que é o ódio da pessoa que está lá embaixo? Então, se vocês conseguem, pelo menos mentalizar alguém com muita raiva de você e que deseja o seu mal, vocês precisam entender que vocês não podem ir para lá em circunstância alguma. Por mais que o céu esteja vermelho, por mais que criaturas estejam gritando lá fora dizendo que vocês não vão conseguir, a palavra não está dizendo isso. Precisamos entender que a única verdade que existe nesse mundo e que sempre vai existir é a palavra de Deus. E ela fala que aqueles que o Senhor me destes, nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu, e não vai. Lembra quando Yahushua ele dividiu aqueles pães e ele mandou os discípulos dele que eles pegassem os pedaços de pão que sobrou e eles levantaram 12 cestos de pão? Tudo aquilo que Yahushua disse e fez através de Deus, ele mandou que recolhesse para que nada se perdesse. Então, se você está ouvindo esse canal, significa que você é um daqueles pão que foi deixado em cima da grama e que o discípulo veio lá, pegou e recolheu na cesta e levou embora. Significa que você não vai ficar para trás. Significa que não importa a dor que Satanás traga, não importa a aflição, não importa nada. Aquilo que é de Deus ele vai tomar.
E o inimigo ele não tem poder para tomar o que é de Deus, porque ele já foi julgado e condenado e reduzido a nada. Então não se preocupem quanto o que vocês veem lá fora, quanto o que vocês ouvem. Se preocupem apenas em se encherem do canal Azeite na Lâmpada. E quando vocês fizerem isso, já não será mais vocês que estarão nos corpos, mas será o próprio Yahushua dentro de vocês, tomando parte da aflição que vocês vão sentir. Yahushua, ele levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades. Quando ele foi pregado naquela cruz, ele levou sobre si tudo. E todo o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz de saber que vamos ser salvos. E ele intercedeu pelas nossas transgressões e iniquidades, totalizando assim que através de Yahushua, através da palavra de Deus, não por nossas próprias forças, ele vai nos salvar. Mas isso tudo depende de você acreditar unicamente nele e não em si próprio. Porque quando Judas ele esteve lá, ele acreditou em si próprio, ele achava que poderia entregar Yahushua, ganhar as 30 moedas de prata, e pela própria confiança nele próprio, Yahushua ia sair daquela situação. Porque se você for ver nas escrituras, em muitas vezes Yahushua se meteu em situações difíceis, e ele saiu vivo, ele saiu inteiro, ninguém colocou um dedo sequer nele. Mas na hora que ele entregou Yahushua foi a hora que ele viu que não dava para se confiar em si próprio, e ele entregou uma pessoa inocente, e ele foi culpado por causa disso. E conseguem entender? Ou porque vocês não podem confiar em si próprio, mas sim na palavra? Porque se a palavra diz que nós somos mais vencedores naquele que nos fortalece, nós somos, não pela nossa própria vontade ou poder, mas porque a palavra está chamando à existência aquilo que nós já somos. Nós somos vencedores. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma nova criatura. Nós já fomos arrebatados, estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Yahushua. Fomos transportados do reino das trevas para a luz, e as forças do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Vocês entendem? Porque ele nos revestiu com poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não importa qual dificuldade e tribulação vá aparecer na sua frente, mas através de Yahushua você vai pisar em cada um deles e vai sair vitorioso. Porque perdedor é aquele que sabe que não importa o que faça, ele já está derrotado. Satanás sabe que ele está derrotado, que ele está condenado, que ele está julgado e foi reduzido a nada. E ele tem ódio dessas pessoas, porque por mais que elas façam um monte de coisa errada, Deus ainda assim dá uma oportunidade única e exclusiva. Deus estende todos os dias a mão para que todos possam agarrá-la e ser arrebatada desse fogo. Mas por causa do egoísmo de uns ou da individualidade de outros, elas não veem, não enxergam, não ouvem. Quando eu era mais novo, eu tinha um pequeno entendimento de como esse mundo era ruim, mas eu era tão egoísta que eu não conseguia perceber Deus na minha vida. Mas quando o Espírito Santo veio e me mostrou a verdade, aí sim eu fui verdadeiramente livre. Porque as Escrituras dizem: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque eu tinha o entendimento que nada nesse mundo era legal, nada nesse mundo era bom. Era como se até o meu próprio corpo, que eu olhasse para ele, eu achava ele estranho. Eu me perguntava por que assim e não de outro jeito, ou por que eu estou aqui. Mas quando a palavra veio na minha vida, quando eu entendi o que era o meu objetivo nessa terra, todas as coisas foram esclarecidas, todas as coisas se tornaram fáceis, todas as coisas foram jogadas de lado, todas as coisas foram somente para servir a Deus e ser arrebatado. Porque a alegria de estar no céu não é porque lá eu não vou sofrer ou porque lá tem uma máquina, tem alguma coisa, mas a questão de saber que a gente está com Deus para toda a eternidade, porque Ele é a vida. Ele é o tudo que existe. E não existe nada se Deus não existisse. Então nós precisamos dele. Assim como vocês vão precisar da palavra de Deus para suportar essa dor. Porque quando vocês chegarem no nível de ser espiritual, chegarem no nível de darem a vida por ser espiritual, vocês não estarão mais no próprio corpo de vocês. Claro que vocês estarão lá, mas é como se a palavra tomasse vocês com tanta força que é impossível que vocês neguem o que a palavra diz que vocês são, que vocês já são que vocês já são fortes, que vocês já são uma nova alma, já são um novo guerreiro, que ele transformou vocês, que ele pegou aquele barro, aquela pó que estava jogada no chão e transformou em um novo vaso de honra, e que levou com ele. Então não se preocupem enquanto está lá fora. Foquem apenas em si próprio, não no sentido do egoísmo, de pensar apenas em si, mas no sentido de focar em você e em Deus, mentalizar Deus aqui e o agora.
e não pensar no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E se nós ficarmos pensando no amanhã e não no agora, a gente não vai viver e não vamos ter vida porque ficaremos preocupados com o dia anterior, como se a nossa própria preocupação fosse nos salvar de alguma coisa. As pessoas desse mundo, antes do arrebatamento, elas procuraram vida aqui, mas elas nunca acharam e nunca vão achar. Ninguém pode achar uma vida naquilo que tem fim. Como que alguém pode viver em algo que está morrendo ou achar que está vivo só porque tem alguma coisa? É uma loucura ter um entendimento desse. Ou achar que só porque fez uma faculdade significa que é alguém ou tem algo. Essa pessoa também está perdida, porque ela vive num corpo que está morrendo. Quando o fôlego de vida sair, onde aquela alma vai aparecer? Então entendam que a única vida que nós vamos ter é realmente a palavra de Deus. Qualquer outro meio de vida não tem salvação, não tem vida, não tem absolutamente nada. Você pode ver que nas outras religiões elas pregam que você vai ser salvo por suas próprias obras. Se você fez obras boas, vai ser salvo. Se fez obras ruins, vai ser condenado. Se fez mais obras boas do que ruim, está salvo. Mas as Escrituras, ela é a única que prova que sem ela, sem o seu Filho unigênito, que é Yahushua, ninguém vai ser salvo. Todos nós precisamos de Yahushua e não tem como ser salvo pelas nossas próprias obras. Achar que vamos ser salvos só porque a gente faz uma caridade na rua. Mas não tem nada a ver com o que a palavra manda. É como eu conheço algumas pessoas que foi muito triste conversar com elas, porque elas não quiseram entender, ainda mais quando eu mostrava a verdade, que elas achavam que só porque tinham obras de uma pessoa que elas consideravam ser boas, elas já estavam salvas, mas elas não percebiam que elas eram pobres, que elas eram cegas, que elas eram nus, e que não tinha nada a ver com Deus, e que quando elas morrerem, que eu espero que assim não seja, que elas venham entender antes do tempo, elas sejam salvas. Irmãos, é difícil se despedir. Meio que eu não conheço vocês, gostaria de ter conhecido. Não sei se todos vão conseguir ouvir este áudio, nem se quantas pessoas vão alcançar nesse áudio, mas eu espero que todos aqueles que esse áudio chegarem e ouvirem, que Deus venha ter misericórdia das almas de vocês e venham dar forças, dar sustento, para que vocês suportem. Assim, quando as 12 tribos esteve andando no deserto durante 40 anos, e Deus protegeu cada um deles, deu mantimento, deu comida, deu proteção. Quando veio o sol, Deus levantou uma cortina de fumaça, e quando veio a noite, Deus iluminou com a sua presença. Que deste mesmo jeito, que desta mesma forma, Deus venha protegê-los até o tempo da colheita, e que vocês não fiquem para ver a volta de Yahushua, porque essa vai ser o momento mais triste, mais difícil. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem de despedida, mas não é uma despedida para sempre, ela é temporária, porque eu sei que vocês vão estar lá comigo, com todos nós, na verdade. E que nós vamos nos ver, vamos nos tornar bons amigos. Vou poder conhecer a história de cada um, assim como vocês poderão conhecer a minha história. E nós nunca mais seremos esquecidos e nem estaremos mais sozinhos. Nunca mais. Nunca mais. E irmãos, eu gostaria de contar um pouco de como que é o céu, as experiências que eu estive por lá e como que as pessoas são, como elas são diferentes daqui, sabe? Nesse mundo, todo mundo precisa ter uma aparência boa, precisa estar com o cabelo em dia, precisa usar um filtro e fingir ser aquilo que a pessoa não é. Ela precisa estar num padrão que alguém levantou e disse que é bom. Ela precisa fazer aquilo porque outras pessoas falaram que ela precisa fazer aquilo, mas não porque ela é assim. Meio que é como se Deus ele criasse uma pessoa para fazer tal coisa, mas por causa desse mundo, ela precisa se transformar e colocar um filtro para ela fingir aquilo que ela não é. Ela se sente oprimida naquela vida que ela não gostaria de ter tido. Ela trabalha naquele emprego porque era o único meio de sobreviver, mas verdadeiramente ela não queria estar naquele emprego. Mas no céu as coisas são diferentes. É como se todo mundo fosse verdadeiro, todo mundo fosse íntegro. Ninguém tentasse fingir aquilo que ela não é. Ninguém se passasse por rico mesmo sabendo que é pobre, ou se passasse feliz quando é uma pessoa triste. Lá é algo muito diferente. É como se todo mundo te acolhesse de algum jeito, sabe? É como se todo mundo quisesse ser seu amigo. Não é como aqui na Terra, onde você anda na rua e as pessoas fazem cara feia pra você, ou desviam o olhar só pra não olhar na sua cara, ou como se as pessoas sentissem nojo do que elas estão vendo.
É como se todo mundo lá tivesse um prazer de olhar um no rosto do outro. É como se todo mundo tivesse um prazer e uma alegria de saber que tem mais alguém ali. É como se elas compartilhassem de um amor diferente do que tem aqui na Terra. É como a palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo. É como se cada um de lá, mesmo que não conhecesse aquela pessoa, ela tem um amor, um carinho, algo assim que cativa um ao outro querer olhar um para o outro, de querer sorrir para o outro, de querer fazer bem para o outro, de querer estar perto daquela pessoa por mais que não conheça. E é engraçado porque a liberdade lá é muito grande. Numa das experiências, quando nós ainda estávamos aqui, né? O Espírito Santo, ele tinha me levado no céu e eu fui ver uma pequena lanchonete onde vendia bolas. Nesse dia foi muito engraçado porque eu estava conversando com um anjo que estava naquela lanchonete e apareceu uma moça. Ela estava usando um vestido assim e ela usava um capacete. Aí essa moça, ela chegou e começou a falar com uma voz muito estranha, não dava para entender nada do que ela estava falando. E era muito engraçado. Tipo, ela ficava falando assim, mas não dava para entender nada do que ela estava falando. Aí eu lembro que nessa visão o anjo ele tinha entrado, que ele ficava num lugar de atender as pessoas porque ele vendia bolo. Não que ele vendia, né, mas a pessoa fazia um pedido, ele preparava e dava. Aí a moça falou com ele entrou na parte lá dos fundos para pegar o que a moça pediu e ela começou a falar comigo, mas eu não entendia nada porque ela falava toda embolada. Aí depois ela tirou o capacete e eu vi como é que era o rosto dela. Mas a parte que mais me chamou a atenção era o cabelo dela, porque era um cabelo muito doido, assim, sabe? Ela tinha um cabelo loiro, mas que era meio cacheado. Só que era como se ela não tivesse finalizado o cabelo dela e ficava um monte de mola solta, sabe? Era como se o cabelo dela tivesse todo destruído, bagunçado. E ela falava, e ficava balançando o cabelo assim, ela era uma pessoa bem animada, sabe? Ela tinha uma pele mais ou menos branca e os olhos dela eram azul. E eu lembro que, enquanto eu ia falando com ela, eu me segurava muito pra não rir assim na frente dela, porque meio que eu ainda tava na carne, né? Eu falei, gente, que essa mulher tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Aí, quando o anjo apareceu, que ele trouxe o pedido dela, que foi dentro de uma caixinha, ele deu pra moça e a moça deu tchau e foi embora. Aí depois o anjo, ele olhou pra mim, eu olhei pra ela e ele perguntou se eu tinha entendido alguma coisa que ela tinha falado. Aí eu falei que não e nós dois começou a rir. Aí ele simplesmente me disse que pegou qualquer coisa na cozinha e deu pra ela. Eu fiquei, meu Deus, olha esse anjo. Aí depois disso, passou mais não sei dizer quanto tempo foi. No céu o tempo é meio diferente. Mas era como se tivesse passado uns 5 minutos assim. Aí aparecia ela de novo lá, com aquele cabelo doido e sem o capacete dessa vez, levando a caixa de volta e reclamando com o anjo. Aí sabe por que ele tava reclamando com o anjo? Por causa que o rosto dele tava sujo com tipo chantilly. Aí quando eu fui ver a embalagem, ele tinha comido um pedaço do negócio que ele tinha dado pra ela. Olha esse anjo, gente. As coisas no céu é tão engraçado. E é meio cômico, porque é como se lá ninguém levasse as coisas a sério. Então não tem como você ficar bravo com alguém porque comeu algo que é seu. E também porque lá as coisas é meio que infinita, né? Então o anjo, eu só vi o anjo ele voltar. Ele pegou outra remessa que ele deu pra aquela moça e deu de novo. Então ela levou 2 caixas pra sei lá onde. Mas é isso que eu quero falar. É uma pena que nós temos que dizer adeus, mas eu sei que é um adeus breve, que nós nos veremos mais uma vez, todos, e todos vocês saberão quem nós somos. Não que a gente fosse uma pessoa especial, né? Mas vocês saberão quem são as pessoas por trás do canal Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada. E graças a Deus que o Espírito Santo veio nos salvar, porque em outras circunstâncias nós estaríamos perdidos. Eu, quem está ouvindo, meus pais, meus irmãos, e todo mundo ia girar pro Lago de Fogo e a história terminava por aqui. Mas graças a Deus que o Espírito Santo veio. Graças a Deus que Deus se lembrou de nós. Porque se não fosse por ele, ai de nós, né? Ai de nós. Pelo amor de Deus, né, seu louco? Então, eu quero me despedir de todos vocês do canal Espírito Santo Ministra. E eu quero ver todos vocês do canal Azeite na Lâmpada. Que todos nós estejamos juntos e unidos. E por mais que vocês não nos vejam, nós estaremos lá em cima. E aquilo que for possível e ao nosso alcance de fazer, estaremos fazendo de lá de cima por vocês. Quero contar que o mundo
ele está tomado de demônios. Só que as pessoas não veem. Mas mesmo assim, Deus mandou muitos, muitos anjos aqui. Vocês não fazem ideias. Eles estão protegendo cada um daqueles que vai suportar a dor. Então saibam que nesse momento vocês não estarão sós, que terão olhos observando vocês, que terão bocas falando o que vocês devem fazer, e que terão nós, através dos áudios, falando com vocês. Então vocês não estarão sozinhos, nós estaremos com vocês. Estará o Espírito Santo, estará o próprio Yahushua através da palavra, estará o próprio Deus olhando vocês lá de cima, aqui embaixo, e estará o próprio anjo incentivando e dando força para que vocês consigam fazer o que é certo, no momento certo e na hora certa. E eles estarão protegendo a todos, todos aqueles que quiserem aceitar o nosso testemunho e a nossa verdade, porque nós não falamos daquilo que vem da terra, mas esclarecemos aquilo que veio do alto. Então entendam, se preparam, e nós nos veremos na glória. Em nome de Yahushua Hamashias. Amém. Eu sou uma das irmãs que participou das orações do canal Espírito Santo Ministra com muita alegria e muito prazer de poder ter conhecido o Espírito Santo e poder contemplar o quão ele é maravilhoso, o quão ele é... Não tem palavras para descrever o Espírito Santo, não tem, não tem, não tem. É a sabedoria, a paciência, o amor, a bondade, a forma que ele veio e nos regeu com a tua santa palavra, com teu amor, e nos transformou, nos levantou, nos capacitou, nos preparou e nos salvou. E da mesma forma, vocês, irmão, vocês pelo canal Azeite na Lâmpada. Assim como o arrebatamento foi real, assim como os teus olhos contemplam o que está acontecendo no mundo hoje, é o qual a salvação de vocês por meio do Espírito Santo, através do canal Azeite na Lâmpada, é real. Não tem como não ser salvo. Se você realmente se concentrar e focar naquilo que ele nos concedeu a instruir cada um de vocês pelo canal Azeite na Lâmpada, e vocês se entregarem por inteiro no propósito de darem as suas vidas segundo o que vocês aprendem no canal, eu tenho certeza que eu vou encontrar com cada um de vocês na glória. E não é um motivo de se lamentar e de sentar e de chorar agora. Agora é hora de ser soldado valente. Agora é hora de levantar a cabeça. Agora é hora de bater no peito e falar que eu vou dar a minha vida por amor a Yahushua. Agora é hora de enfrentar o medo. Agora é hora de enfrentar a você mesmo. Agora é hora de obedecer em tudo, porque é como Yahushua disse, é chegado a hora. E agora é hora de você preparar o teu espírito pelo canal Azeite na Lâmpada, porque é por meio do canal Azeite na Lâmpada que você vai conseguir. Porque nós mesmos não éramos capazes de estarmos de pé na presença do Espírito Santo e viver a vida que nós vivíamos com ele, porque nós renunciamos tudo, nós deixamos tudo, nós abandonamos o mundo, vivendo no mundo. Ele nos tornou incontamináveis, ele nos tornou apenas pessoas vivendo no mundo onde a gente não vivia nesse mundo. Era como se ele nos colocou num estado de espera desde o momento que ele veio e nos ensinou o novo nascimento. Ele nos preparou, ele nos capacitou, foi por meio dele, porque nós mesmos não seríamos capazes. Ele é santo, ele nos santificou, ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos preparou e hoje ele prepara vocês. Se vocês se atentarem, se vocês ouvirem, se vocês se comprometerem em obedecer às instruções que ele nos concedeu por meio da interpretação de línguas, das visões, vocês também vão conseguir dar a vida de vocês. Porque ele mesmo em vocês, através do canal, vai fazer essa obra. Assim como Yahushua conseguiu, você também vai conseguir.
Então não é para baixar a cabeça agora, não é para desanimar, não é para ter medo, não é. Não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar na grande salvação a qual ele proporcionou para você. Não é lamentação, choro e morte, é alegria. Bater no peito e conquistar aquilo que ele te deu, pelo sangue dele na cruz do Calvário, quando ele veio e ele também fez esta obra de se entregar e morrer. Mas você não se atentou. Mas tudo bem, você ainda está vivo, entende? Você está vivo. Você ainda tem chance, você tem oportunidade de ser salvo e viver a vida eterna juntamente com o Pai que está te esperando, porque Ele te ama, porque Ele preparou esta salvação para você. Então levanta a cabeça e vai marchando alegre e contente, disposto, porque você vai ser capacitado pelo canal. Porque se você ouve a minha voz, é porque você já conseguiu. Porque você encontrou o canal Azeite na Lâmpada, ao qual o Espírito Santo deixou para que você fosse salvo. Então você já conseguiu. Então você já está do meu lado na glória. Isso eu tenho certeza. Porque você encontrou a salvação do Espírito Santo por meio do canal Azeite na Lâmpada. E não deixe de assistir o canal Espírito Santo Ministra. Porque o próprio Espírito Santo fala nele. O próprio Espírito Santo instrui e ensina. E ele vai te capacitar pelo canal ao qual ele trabalhou e se dedicou durante esses 3 anos. Então, ele é a vida e ele está entregando para você a vida. E ele não te dá pela metade, ele te dá vida em abundância. Então, agarre essa oportunidade com todas as tuas forças e te levanta. E faz o que você sabe que você deve fazer. Ouça com muita atenção, com muita dedicação. Ouça de manhã, tarde, à noite, o tempo todo, 24 horas. 24 horas. Se dedica. Agora é hora de vestir a armadura de Deus, de Efésios 6. E digo mais, a palavra diz que o bom soldado não se embaraça com negócios desta vida, buscando agradar aquele a quem o alistou. Então você está sendo alistado para esta guerra, a qual eu creio que você, no meio da palavra, do canal Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, você já venceu. Eu queria falar uma coisa também. Eu sou a mãe da criancinha que muitas vezes vocês ouvem aí no fundinho do vídeo. Vou deixar ela também se despedir de vocês, tá bom? Fala com o pessoal aqui, fala, não é você que gosta de falar no fundo? Fala com o pessoal. Fala tchau pro pessoal. Tem a eternidade, fala. Então, nós estamos aguardando todos vocês na eternidade, lá na glória. Nos encontramos lá. Vai com força e fé que vai dar tudo certo. Vocês já venceram, vocês já conseguiram. Vocês podem tudo naquele que fortalece a vocês, por amor àquele que nos amou. Vocês são mais que vencedores. É isso, meus amados. Fiquem todos na paz. Amados irmãos, se você estiver ouvindo esse áudio, é porque você ficou no arrebatamento. Amado irmão, eu desejo a você que você mantenha a fé em Deus e não haverá obstáculo que impeça você de continuar, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de moderação, de amor. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. O Espírito Santo não deixou vocês totalmente desprovidos. Ele deixou 2 canais, o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Os únicos canal que tem salvação. Os únicos canal que podem levar vocês de volta para casa. Mas só que vocês vai ter que assistir esses 2 canais e se encher da palavra do Eterno através desses 2 canais. Amados irmãos, vocês vão ter que dar a sua vida pela sua fé, não negando Yahushua. Porque se vocês negarem o nome de Yahushua, lago de fogo, e Yahushua se entregou por nós, por amor às nossas almas, para nós não irmos para lá,
Agora é hora de vocês se entregar por amor a Ele. Ouvir o canal, Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Se fortaleça nesses dois canais, siga as orientações que os irmãos, através do Espírito Santo, está deixando e vocês vencerão. Esforcem em ouvir o canal que o Espírito Santo deixou para vocês serem salvos. Esforçam e tenham bom ânimo, seja corajosos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim eu me despeço de vocês, nós encontraremos na glória. Se esforçam, irmãos, vocês vencerão, vocês conseguirão, em nome de Yahushua. Meus amados irmãos, a minha consideração final aqui que eu vou deixar para vocês é não se esquecer das crianças. Por favor, não se esqueçam dos seus filhos. Traga eles para ouvir o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E tenho certeza de que eles estão entendendo tudo o que é para ser feito. Tenho a plena certeza de que a palavra entrou no coração dos seus filhos também. Porque se você só deixar ela ouvindo e ela acabar distraindo e não receber o entendimento correto, a palavra de Deus não entrar no espírito delas, quando acontecer a hora de chegar da tortura, elas não vão saber o que fazer. Então, por favor, meus amigos, não se esqueçam das crianças. Porque Paulo, em suas cartas, sempre dizia que incessantemente ele fazia oração pela igreja lá, né, que no caso eram as pessoas. Então ele sempre estava orando pelas pessoas. E o motivo da oração de Paulo em relação às igrejas lá, né, que são as pessoas, é que ele queria que eles fossem salvos. E Paulo demonstra que nas cartas dele, quando ele fala lá, que a glória dele era ver as pessoas por quem ele tanto orou salvo. Então, não esqueça dos seus filhos, porque não vai ter maior glória do que essa, estar ao lado do nosso Pai e ainda por cima, nossa, ter toda a nossa família inteira lá. Imagina você, sua esposa, seus filhos, tudo salvo. Então, não se esqueçam das crianças, não esqueçam de ninguém. Estejam sempre se fortificando, um ajudando o outro. Não deixa ninguém para trás. Soldado bom não deixa ninguém para trás. Então, por favor, lembre-se das crianças. Tragam elas para ouvir, façam treinamentos com elas, para vocês verem que elas realmente têm a palavra de Deus no coração delas. E assim, todos da família, todos da casa vão ser salvos, assim como todos da minha casa foram salvos, graças ao nosso bondoso Deus que enviou o seu amado Filho, Yahushua HaMashiach, para nos dar a vida eterna. E embora tenha acontecido arrebatamento e você não se preparou e por isso não subiu, ainda há uma chance de alcançar a vida eterna. E embora seja uma angústia ter que passar por essa situação de dar a vida, entenda que ela tem um fim. E assim que ela acabar, você vai receber uma eternidade de amor, paz. Como a palavra diz, que lá não vai ter choro, não vai ter dor, ninguém vai passar fome, todo mundo vai ter uma casa. Então, vale muito a pena vocês entenderem isso, que vocês vão passar sim pelo momento de dor e sofrimento, mas ele vai acabar. Mas se vocês deixarem o Satanás amedrontar o coração de vocês e vocês desistirem ou negarem o nome de Yahushua, ou até mesmo fugirem para salvar suas vidas, quando acontecer o mar de vidro, as pessoas que fugiram, as pessoas que não deram sua vida por amor de Yahushua serão condenadas ao lago de fogo. E lá será um sofrimento eterno, será uma eternidade de sofrimento queimando por toda a eternidade. Então, não queiram ser condenados e, por favor, não deixem seus filhos serem condenados também. Prezem pela salvação dos seus filhos, prezem pela salvação de toda a sua família. Embora a salvação seja individual, sim, ajude. Um ajuda o outro, um preza pela salvação um do outro. E assim nós se encontraremos na glória e seremos todos irmãos. E eu vou ter o prazer de conhecer cada um de vocês. Então, por favor, se ajudem. Ame uns aos outros como o Yahushua nos amou. Meus irmãos, quando acontecer o arrebatamento, se caso você ficar, não temas, pois você ainda tem uma chance. Ouça os canais Azeite na Lâmpada e Espírito Santo ministra. Se encham da palavra, pois só a palavra te libertará do cativeiro de Satanás. Não temas, o Eterno é contigo. Minhas considerações finais pelos meus irmãos que ficaram. Irmãos, se caso vocês estão vendo essa mensagem, você ficou no arrebatamento.
Assistam os dois canais, Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministra. Depois de vocês terem enchido da palavra, vocês vão ter que dar a sua vida por amor de Yahushua, que quando ele morreu na cruz por nós, ele morreu para nós serem salvos e nos livrar do lago de fogo. E agora chegou a sua hora de morrer por amor de Yahushua, porque ele morreu por nós. E no arrebatamento você ficou, então você vai ter que dar a sua vida para ser salvo, por amor de Yahushua Hamashia. Irmãos, se você pegar fora do arrebatamento e você tentar escapar da tortura, raciocine. Mesmo se você escapa da tortura, você vai cair sempre no lago de fogo, não tem jeito. Então resista até o fim, porque lá na glória terá vitória. Esse é o conselho que eu dou. Raciocínio, usa a cabeça. E diante de ser livrado da tortura aquela hora, negar o nome e ir pro lago de fogo do mesmo jeito. Você vai morrer mesmo um dia. Então, resista até o fim. Pede ajuda e vai usando na cabeça, sempre o cérebro. Que também vai te ajudar também a usar o cérebro. Porque é pensando dessa forma que chega lá. Irmãos amados, a todos que ficarem depois do arrebatamento, vocês precisam ouvir o canal Espírito Santo Ministra e o Azeite na Lâmpada, para poderem dar a sua vida e ser salvos. Queridos irmãos, seja forte e persistente. Não negue o nome de Yahushua Hamashia, porque é isso que Satanás vai querer, que vocês neguem o nome de Yahushua Hamashia. Ele morreu por nós, deu sua vida, e agora é chegada a hora de todos dar a sua vida por ele. Vocês vão conseguir, irmãos. Não negue. Lute, seja persistente. E em breve vamos nos ver na eternidade, no reino da glória. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês. Bom, meus amados irmãos, chegamos ao final dessa caminhada. Eu sou um dos irmãos que, através do Senhor, do Espírito Santo, me foi revelado algumas visões. Eu tive a honra e o prazer de participar desse mover do Espírito Santo, ainda que eu acabei chegando na reta final, mas tive essa misericórdia, esse chamado do Senhor, e eu sou muito feliz por ter participado de tudo isso e de ter tido a honra e o prazer de ter conhecido o Espírito Santo da forma como eu conheci aqui nessa terra. Confesso que eu gostaria de ter passado mais tempo com ele. Foi uma experiência muito agradável, muito boa mesmo, incrível. Mas com certeza melhor do que estar com ele aqui é estar com ele na glória, estar com ele lá nos reinos dos céus, aonde é para sempre, eterno e infinito. Bom, gostaria de deixar uma mensagem de incentivo, de despedida temporária, porque eu sei que com certeza nós vamos nos encontrar novamente lá em cima e vamos nos conhecer, todos nós, participarmos daquele lindo e maravilhoso banquete, cheio de comida, entendeu? Mas, falando sério agora, na verdade tudo isso é sério, eu gostaria que vocês dessem todo o tempo de vocês, toda a dedicação, todo o tempo e atenção para os vídeos do canal Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, porque neles contém a salvação, né? No tempo da graça, nós tínhamos a salvação pela palavra e pelo Espírito Santo, e agora não é diferente. A única diferença é que, para você que está ouvindo isto e ficou para depois do arrebatamento, você vai encontrar tudo isso direcionado em uma obra feita através do próprio Espírito Santo, comandando e sendo responsável por tudo. Nós fomos os membros usados para tudo. As visões que o Senhor nos concedeu, os vídeos, as edições, e foi um prazer enorme, um prazer muito bom. Tenham a força que vocês nunca tiveram nas suas vidas agora. Tenham a fé e a determinação e o entendimento de que vocês serão salvos se vocês entenderem, compreenderem, absorverem e viverem tudo conforme o que foi dito nesses vídeos.
e nestes canais. Tudo, tudo, do mínimo detalhe até o maior dos detalhes. Tudo sem exceção. Não deixem em nenhum momento alguém tentar roubar a sua salvação, pois a sua alma tem um preço infinito para Deus. E Ele com certeza vai sentir a sua falta se você não der atenção e perder essa última chance que você tem. Então, dê tudo de si. Saiba que através de todo o conhecimento e entendimento que você possui através destes dois canais que você vai conseguir, e eu sei, eu tenho fé que você vai conseguir. Assim como muitos conseguiram, você também vai. Então não desista e não tenha medo. Tenha coragem, seja forte e entenda o propósito disso tudo. Você não estará sozinho nesta luta. Você não estará sozinho nessa jornada, nesta batalha de resistência. Resistência não pela sua própria vida, mas pela sua salvação, pela coragem e a fé de dar a sua vida, de entregar a sua vida nesta carne, de passar por tudo que o Yeshua passou nesta terra, para herdar também o reino dos céus. No tempo da graça, você não teve o entendimento ou não deu crédito, não quis deixar de viver a sua vida para viver a vida conforme a palavra, ou foi negligente, ou não quis ouvir, ou simplesmente julgou não ter tempo, ou até mesmo ter alguma outra crença. Mas agora, para ser salvo, você terá que dar a sua vida, não deixando de viver ela, mas entregando literalmente ela, para ganhar, obviamente, uma vida lá nos céus, para ganhar, obviamente, a vida eterna e um corpo de honra e de glória revestido de todo o poder e o Espírito de Deus. Sejam fortes, não tenham medo, vocês não estão sozinhos, os anjos do Senhor estarão protegendo as suas vidas, protegendo vocês e as suas casas até o momento em que vocês estiverem prontos para irem e entregarem as suas vidas para a salvação. Não tenham medo, antes tenham coragem. Diga ao fraco, eu sou forte, porque você tudo pode naquele que te fortalece, no Deus Todo-Poderoso, eterno de honra e de glória, o qual te comprou na cruz do Calvário, que se não fosse pela morte de Yahushua na cruz do Calvário, não teríamos pessoas sido salvas pelo arrebatamento, e muito menos a chance que você está tendo agora. Então não leve isto como uma coisa ruim, não leve isto como um sofrimento, como uma condenação, ou como uma coisa dolorosa e triste. Leve isso como uma felicidade, uma alegria infinita, porque você tem mais uma chance. Você tem uma chance. Assim como todos tiveram no tempo da graça a chance de ser salvo, você, que todos julgam já estar condenado, até mesmo o próprio inimigo, Satanás já acha que você está condenado e que é ele quem está ganhando, você tem a chance de provar que ele não ganhou, que ele não está ganhando nada. Na verdade, quem está ganhando é você, a vida eterna, enquanto ele está perdendo, pois é ele quem vai ser condenado ao lago de fogo. Já está condenado, mas será lançado e sofrerá por toda a eternidade naquele lugar. Então, antes de tudo, creia na palavra, creia em Deus, creia nos canais, creia em Yahushua HaMashiach, o teu comprador, o teu salvador, e creia nessa obra do Espírito Santo, pois com todo o amor, paciência, longanimidade, ele comandou tudo isto, ordenou tudo isto. Foi um prazer estar aqui. Eu falo isso com muita felicidade e amor no coração, porque mesmo que tenha sido lutas difíceis, pela palavra e pelo Espírito Santo, tudo se torna mais fácil e tudo se torna prazeroso de se fazer, porque eu sei que é para o Senhor que eu estou fazendo, e eu sei que é para o Senhor que eu vou, para o meu eterno, todo-poderoso Deus e meu Pai, e seu Pai, pois eu creio que nos veremos naquele lugar, naquele reino maravilhoso. Nada dessa terra se compara com aquele lugar. Então, antes de tudo, se lembrem que independente de tudo, vocês vão morrer no final, seja para a sua salvação ou seja para a sua condenação.
E independente de tudo, vai ser sofrido e vai ser doloroso. Então, se você vai ter que passar por tudo isso, inevitavelmente, você querendo ou não, por que você não fazer isso para ganhar a salvação e a paz eterna, o amor, a alegria infinita de estar lá em cima, do que mais sofrimento no lago de fogo, um sofrimento sem igual, um sofrimento, não existe palavras para descrever tamanha dor. Nenhum humano nessa terra já sentiu alguma dor semelhante à dor de estar lá. Então, se de qualquer jeito você terá que morrer, que seja para a sua salvação. Então, seja forte, confie em Deus, confie na palavra, creia nos canais, obedeça, assista dia e noite, entenda o propósito, absorva para a sua alma. Não desista no caminho, não desista da salvação. Seja forte, pois Yahushua, a Machia, já te transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu creio que nós já estamos lá. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu creio que eu já estou te abraçando, te cumprimentando na glória e te chamando de meu irmão, te conhecendo. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu creio que como Deus me alcançou, Ele alcançará todos vocês. E todos nós fazemos incessantes e incansáveis orações por todos vocês. Por vós todos, sem exceção, todos os anjos arrependidos, todos os que têm chance de salvação, porque vocês, além de terem a chance, vocês já estão salvos. Creiam, obedeçam e sirvam ao nosso Deus e ao nosso Pai Todo-Poderoso. Boa sorte, meus amados irmãos, amados e queridos irmãos, nos vemos na glória, para a honra do nosso Pai, para a glória do nosso Pai, para sempre com o nosso Pai. Amém. Irmãos, pela glória de Deus, vocês estão aqui. E pela glória de Deus, vocês irão voltar para a casa de vocês, que é o céu. Em breve estaremos todos juntos. Mas para isso acontecer, vocês precisam dar suas vidas e serem fortes e corajosos. Já é uma dádiva, o próprio Deus, ter escolhido vocês para estarem nesse propósito para serem salvos. Ele se preocupou em cuidar de cada detalhe para vocês conseguirem se unir em um só propósito. A misericórdia dele foi infinita desde o começo. Então, agarrem essa oportunidade, ouçam bastante o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Se encham da palavra, não percam tempo com conversas fúteis, porque quando for a hora de vocês darem suas vidas por amor a Yahushua, vocês têm que estar preparados. Agora, vou deixar uma promessa para vocês se fortalecer no Senhor e meditar sempre que o medo vier. A palavra de Deus não mente. Então medite nela noite e dia e se fortaleça. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde vocês andar. Vocês devem ser corajosos. Igual Yahushua, ele não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Ele obedeceu tudo. Ele morreu por amor a nós. Se ele não tinha vindo, nós não teríamos salvação. Então assista os canais Espírito Santo Ministro e Azeite na Lâmpada. E vocês vão ser salvos. Estou esperando vocês na glória. Deus criou nós. Então, seja igual a Yahushua. Não desista, não negue. O nome de Yahushua. O nome não é Jesus. O nome é Yahushua. Não vai na sinagoga, que é as igrejas que eles falam. Só que ali é sinagoga. Eles não ouvem a palavra. Ali é o diabo. Ali não é a palavra de Deus. Ouvam um canal Azeite na Lâmpada. Não ouvam essas pessoas, pois elas querem levar vocês para o lago de fogo. Elas não são pessoas. Elas são
Satanás no corpo delas. E não é pessoas, é Satanás. Irmãos, não vão aí. Não vão para a igreja. A igreja, que ali é a sinagoga. Ouve o canal Azeite na Lâmpada. Quando vocês ouvirem que crianças desapareceram, nenéns desapareceram da barriga da mãe, se vocês estiverem não em casa, corra para casa, ligue a televisão. Nunca deixe de ouvir o canal Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministro. Nunca esqueçam, ouve o canal Espírito Santo Ministro. Essa é uma salvação para vocês. Eu vou falar uma coisa importante, irmãos. Não abra a janela. Quando vocês ouvirem esse alarme que crianças desapareceram, os nenéns desapareceram, vocês fecham a janela, fecham a cortina, não fiquem abrindo porta, deixa tudo fechado, tudo. Não deixa nada aberto, nada. Se vocês verem, vocês vão ficar igual a estátua de sal, igual a mulher de Ló. Não olhem para trás, irmãos. Não neguem o nome de Yahushua. Sejam fortes, igual Yahushua. Vocês ouvem quase todo dia, até chegar a hora de entregar a vida. Não negue um nome, só aceite, não negue. Aceite a tortura, não negue, não negue. Você vai encontrar em um lugar maravilhoso, que você nem imagina como é que é. Você vai ver Deus, você vai ver Yahushua, você vai ver eu, você vai ver os irmãos que fizeram esse canal, Espírito Santo Ministro e Azeite na Lâmpada. Então, irmãos, acreditam, ouvam o que eu estou falando. E amém. O Espírito Santo vai falar. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lado eterno, o único, perfeito em sabedoria e glória, viveu o eterno uma eternidade. O Espírito Santo falou essa mensagem que está no livro de Melquisedeque, que é um livro verdadeiro, é um livro único que conta a história da criação sem ocultar nada. Conta a verdade, unicamente a verdade. Então o Espírito Santo pegou essa passagem do livro de Melquisedeque, que pela boca do próprio Espírito Santo garante a vocês que é um livro verdadeiro, aonde está verdadeiramente a história da criação, a história do universo, a história do único e eterno Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então não tenha dúvida acerca deste livro, porque ele é verdadeiro, ele é único e verdadeiro. Conta exatamente o que aconteceu no reino do Eterno Altíssimo, a história da rebelião, a rebeldia. Então, o que o Espírito Santo quis dizer a vocês, lembrando, trazendo essa passagem do Melquisedeque, o Espírito Santo quer dizer a vocês que quando houve essa rebelião, o qual o primeiro anjo se rebelou com o seu Criador, o seu eterno Criador, ele causou uma destruição lá no céu horrível. Então o Espírito Santo quer dizer a vocês que quando o Eterno foi lá resolver essa situação, aonde o Eterno queria manter a paz, manter a ordem e acabar com a rebelião, o anjo caído com os seus 10 ministros, eles não aceitaram a paz, eles não aceitaram o amor,
Eles não entraram em acordo com o Eterno, porque eles cobiçavam o trono do Eterno, porque eles queriam trazer o reino, a ciência do bem e do mal, a qual o livro de Gênesis se refere, daquela árvore que estava no jardim. Ciência do bem e do mal, representava o reino do anjo caído, o qual foi a causa de toda a rebelião, quando ele cobiçou o trono do Eterno. Então, a outra árvore no jardim, que era a árvore do bem, representava o reino do Eterno, que sempre foi bom, sempre teve ordem e não precisava ser substituído por outro reino, o qual o próprio nome já era uma desordem. Ciência do bem e do mal. Então ele e os seus 10 ministros se iraram contra o Eterno, porque o Eterno não consentiu com este novo plano de governo. Quando o Eterno foi resolver essas questões com eles, e sem falar que eles estavam contaminando o céu. Quando fala céu, é reino do Eterno. Eles estavam contaminando o reino do Eterno com essa nova teoria desse reino, a ciência do bem e do mal. Então, quando o Eterno tomou uma posição de se levantar e vir tratar com eles acerca dessa rebelião, é porque o Eterno viu que estava se estendendo por todo o reino. Se o Eterno não tomasse uma posição, o reino ficaria todo contaminado. Todos se rebelariam. Não por consequência deles quererem se contaminar, eles quererem se rebelar contra o Eterno, mas por causa da contaminação. Então, quando o Eterno foi lá para conversar com eles, para aconselhar eles, como filho e pai, eles não abriram mão do plano, eles não concordaram em ter paz com o Eterno e eles morreram. Eles foram cortados da vida eterna. Todos que se ajuntaram com eles, o anjo caído e os seus 10 ministros, todos que se ajuntaram com eles foram cortados da vida eterna. Foi onde eles viraram a morte e houve os que se arrependeram, entenderam que isso era uma grande maldade contra o Eterno, porque o reino do Eterno já era bom o suficiente e eles não precisavam de outro reino. Então eles se arrependeram, que o Espírito Santo trouxe as ministrações, o qual o Espírito Santo se referia a eles, anjos arrependidos. Então, os que não se arrependeram foram os que morreram, foram cortados da vida eterna, eles são a morte, eles nascem no mundo em um corpo de carne, eles são conhecidos como anjos caídos, quando eles nascem nesse mundo com um corpo de carne, e quando eles não nascem nesse mundo com um corpo de carne, eles são os anjos caídos, que caíram da posição de anjos para demônios. E o Eterno criou o lago de fogo para eles, demônios, que ficou conhecido popularmente como Satanás, o primeiro anjo que o Eterno criou, que ele era o administrador do reino, e ele tinha os seus 10 ministros. E ele era o guardador da lei. Ele mantinha a ordem no reino. Ele, com seus 10 ministros, mantinha a ordem no reino. Então, quando eles caíram na rebelião, que eles foram cortados da vida eterna, que eles morreram, o Eterno fez o lago de fogo para eles, que seria a prisão eterna deles. E para os anjos arrependidos, o Eterno criou o jardim e trouxe Adão e Eva para recuperar os anjos arrependidos, através de Adão e Eva. Então o anjo caído, a morte, foi lá no reino, foi lá no jardim, fez Adão e Eva pecar, desobedecer o Eterno e morrer também. Então, consequência da morte de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, vieram para este mundo que já existia, mas eles estavam no jardim. Então eles vieram para esse mundo, e aqui nesse mundo, onde o Espírito Santo já falou várias vezes, no canal Espírito Santo Ministra, aqui neste mundo, o anjo caído com seus 10 ministros e seus outros anjos que morreram com eles,
fundaram o reino de Satanás nesse mundo. Então ele se passou por Deus. Ele é o Deus desse mundo. No canal O Espírito Santo Ministra está esclarecida toda essa história várias vezes, em vários vídeos. É só ir lá que vocês vão entender tudo. Aqui é um breve resumo. Então, pelo fato de Adão e Eva ter morrido, vocês nasceram todos mortos. Então, anjos arrependidos, o Espírito Santo trata com vocês nesse vídeo, neste áudio, que vai se tornar vídeo. O Espírito Santo trata com vocês, anjos arrependidos. Anjos arrependidos, vocês se arrependeram lá no reino do Eterno. Antes de vocês estarem nessa terra, antes de vocês nascerem nessa terra, que é o reino da ciência do bem e do mal, que é o reino do anjo caído, onde ele é o Deus dessa terra, vocês estavam lá no reino do Eterno e vocês participaram da rebelião contra o Eterno, mas vocês se arrependeram. Então o arrependimento de vocês não foi aqui na terra, foi lá no reino do Eterno, no mundo espiritual, aonde vocês já existiam antes da queda. Então esse vídeo é o Espírito Santo se dirigindo aos anjos arrependidos, aonde a recuperação de vocês seria no jardim através de Adão e Eva, para limpar a mancha que vocês ficaram de participar da rebelião com o anjo caído. Então o que acontece? Lá no jardim aconteceu a morte, vocês nasceram mortos. No reino da morte, dominados pelo anjo da morte. É por isso que todos vocês obedecem o anjo da morte, porque vocês nasceram presos nesse reino, dominado pelo anjo da morte, que é através do entendimento de vocês, que tudo que vocês aprendeu, tudo que vocês sabem, tudo que vocês entendem, foi o anjo caído que ensinou a vocês. Então isso chama natureza morta. Então, o que o Espírito Santo está dizendo a vocês? Que o arrependimento de vocês não foi nessa terra. Foi lá no reino do Eterno, no mundo espiritual, onde é o reino do Eterno. O que o Eterno fez para recuperar vocês da morte? Para tirar vocês da morte? O Eterno enviou Yahushua, que morreu na cruz e ressuscitou, para pela morte dele trazer a palavra, o Espírito Santo vir e pela palavra renovar o entendimento de vocês. Vocês aprender tudo com o Espírito Santo, vocês aprender tudo com a palavra, vocês serem obedientes ao Espírito Santo, obedientes à palavra, e vocês teriam o entendimento renovado. Vocês sairiam do entendimento morto, o entendimento de Satanás, que vocês aprenderam no mundo, tudo com Satanás, vocês sairiam desse entendimento morto e vocês veriam renovar o entendimento, por vocês agora ter o entendimento da palavra, a vida eterna. Então seria assim que Yahushua salvaria vocês e libertaria vocês da morte. Aonde vocês conheceram pela palavra que a velha criatura é a que estava morta, dominada pelo anjo caído através do entendimento. E a nova criatura é a que renovou o entendimento pela palavra do Eterno, teve a mente liberta da natureza morta de Satanás, o entendimento de Satanás, e houve essa transformação, essa libertação no entendimento, que isso se chama nascer de novo. Então, como vocês não nasceram de novo, como vocês não leram a palavra da forma correta, pela qual o Espírito Santo viria e daria o entendimento correto a vocês, então vocês foram para as religiões. E as religiões foi a perdição de todos vocês. Então, o Yahushua trouxe a palavra, as escrituras sagradas, que era o caminho que vocês deviam andar, era tudo que vocês deviam aprender, estava nas escrituras sagradas. Mas o anjo caído veio, cortou a palavra em capítulo e versículo, título e subtítulo, e vocês ficaram impossibilitados de entender a palavra por conta própria. Então, o Espírito Santo veio, trouxe o canal Espírito Santo Ministra, explicou tudo, esclareceu tudo, mostrou todo o engano, mostrou toda a mentira, trouxe toda a verdade. Era o que vocês deviam ter entendido e compreendido. Tudo que o Espírito Santo ensinou através do canal Espírito Santo Ministra.
Então, nem todos vocês, anjos arrependidos, conseguiram encontrar o canal, conseguiram aprender com o canal e conseguiram se libertar pelo canal através do Espírito Santo, porque o canal era propriamente do Espírito Santo, para libertar todos vocês da religião, da mentira e do engano do anjo caído, se passando por Deus e se passando por Jesus, o Salvador. Então, vocês foram enganados, vocês foram lesados, vocês foram roubados e vocês ficaram. E vocês não participaram do arrebatamento. Então, hoje o Espírito Santo envia esse áudio para vocês abrirem os olhos, para vocês acordarem, para vocês despertarem, para vocês entenderem tudo como aconteceu. E vocês serem pessoas racionais, serem pessoas conscientes de juízo perfeito e fazer a coisa certa. Agora o Espírito Santo deixou para vocês esses 2 canais. O Espírito Santo ministra, o azeite na lâmpada, os 2 canais que o Eterno pode libertar vocês e ainda salvar vocês, mesmo depois do arrebatamento. Mesmo depois do arrebatamento. O Espírito Santo alerta vocês, instrui vocês e diz a vocês, através desses 2 canais, o Eterno ainda tem salvação para vocês, ainda consegue alcançar vocês. Então vocês escutem os 2 canais, obedeça tudo que os irmãos falam no azeite e na lâmpada, faça tudo conforme as instruções dos irmãos. Os irmãos são usados pelo Espírito Santo, fala pelo Espírito Santo. Esses 2 canais do Espírito Santo ministra, o azeite na lâmpada, são fontes vivas de água da vida. Então vocês se alimentar desses 2 canais, vocês estão bebendo de graça da água da vida, assim como Yahushua disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Então, depois que o Espírito Santo subir e levar os que foram com ele, vai deixar para vocês essas 2 fontes de água da vida, para vocês continuarem bebendo de graça da água da vida. Canal azeite na lâmpada, canal Espírito Santo ministra. Se vocês continuar bebendo dessa água, dessa fonte, dessa água da vida, vocês darão a vida de vocês por amor a Yahushua. Vocês não negarão a fé de vocês em Yahushua. Então o Espírito Santo se despede de vocês, todos os ouvintes do canal Espírito Santo ministra, todos os ouvintes do azeite na lâmpada. Os irmãos não postarão mais vídeos, porque o ministério do Espírito Santo acabou, o mover do Espírito Santo acabou. Agora vai ficar as 2 fontes de água viva, água da vida, para vocês beberem, para vocês se alimentarem, que é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, a palavra do Eterno pelo Espírito Santo, através dos vasos do azeite na lâmpada e o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo ministra. Então, vocês não receberão mais vídeos, não terão mais vídeos, acabou, o tempo do Espírito Santo passou, o tempo do Espírito Santo até passou. E o Espírito Santo, com muito amor, se despede de todos vocês e quer que vocês, como um bom soldado, alistado para a guerra, que não se embaraça com o negócio dessa vida, se levante, se alimente dos 2 canais, se alimente e depois vocês estarão preparados, capacitados pelo poder do Eterno para dar a vida de vocês. E vocês subirão e vocês nos encontrarão. O Espírito Santo quer dizer que os irmãos daqui que andaram com o Espírito Santo, caminharam com o Espírito Santo, vão subir com o Espírito Santo. E foi a despedida do Espírito Santo, a despedida dos irmãos que andou com o Espírito Santo, que há 3 anos e meio tiveram e participaram do mover do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se despede de todos vocês. Amor eterno, saudades infinitas,
O Espírito Santo quer encontrar cada um de vocês. Então não perca tempo. Se dirija para os 2 canais. Escute os 2 canais. Faça da vida de vocês esses 2 canais. Se alimente. Se alimente da palavra. Escute a palavra. Deixe a palavra entrar. Deixe a palavra entrar. Quanto mais vocês ouvirem os 2 canais, mais a palavra viva vai entrar. Mais a água viva vai entrar. E o poder do Eterno vai operar em vocês. E vocês darão a vida de vocês. Então, o Espírito Santo está falando unicamente apenas com os anjos arrependidos, que Yahushua veio buscar através da palavra. E o Espírito Santo, através da palavra, veio preparar. Então, vocês se levantem. Sejam fortes. Sejam valentes. E nós nos encontraremos na eternidade. Assim o Espírito Santo espera. E mais uma coisa o Espírito Santo diz: só vai ter a proteção do Eterno na casa quem estiver ouvindo esses 2 canais. Quem estiver se preparando para dar a sua vida. Então vocês não entrem para dentro de suas casas apenas por medo, caçando aonde se esconder. Porque o Eterno não vai ter compromisso com quem não está ouvindo os 2 canais. O Eterno só vai ter compromisso com quem está ouvindo os 2 canais, se alimentando dos 2 canais, entendendo o propósito da vida, morrer pelo nome de Yahushua. É disso que se trata os 2 canais. A proteção do Eterno vai depender de ouvir os 2 canais. Não ouvir os 2 canais, o Eterno não tem compromisso. Os demônios vão tomar conta e vai fazer o que quiser com essas pessoas que o Eterno não tem compromisso e não colocou uma proteção nas suas casas. Então, para ter a proteção nas suas casas, para os anjos do Eterno guardar, vai ter que estar ouvindo os 2 canais, se preparando para dar a vida, morrer pela fé. Caso contrário, o Eterno não tem compromisso com quem apenas está escondido dentro da sua casa, com medo, mas não está envolvido com os canais. O Eterno não vai ter compromisso. E mais cedo ou mais tarde, os demônios vão invadir as suas casas e vai pegar vocês e fazer de vocês o que bem quiser. Então, quer a proteção do Eterno? Quer a proteção dos anjos do Eterno? Então, escute os 2 canais. Caso contrário, vocês estão sozinhos, abandonados. E o mundo tomado, infestado por demônios. O Espírito Santo fala essa verdade para vocês, para que vocês não se enganem, não se iludam. A proteção do Eterno funciona exatamente assim, através dos 2 canais, ouvindo os 2 canais. Não está ouvindo, o Eterno não tem compromisso. Não vai guardar ninguém, não vai livrar ninguém dos demônios, nem tampouco do ataque dos demônios. Então o Espírito Santo se despede. O Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Nos encontraremos na eternidade. Se assim vocês forem fiéis e obedientes ao Espírito Santo e ouvirem atentamente todas as instruções dos vasos usados pelo Espírito Santo. Se assim vocês fizerem, assim será a salvação de vocês. Até breve. O Espírito Santo, eternamente, para sempre, nos encontraremos na eternidade e seremos felizes para sempre, por toda a eternidade. Voltem para casa. Voltem. Não se deixem se levar. Voltem. Voltem para casa. O Espírito Santo, com muito amor,